trago um sol guardado em meu poema, para aquecer teu ser, iluminar teus dias, para fazer-te crer na eternidade, no poder sobre-humano da palavra e na necessidade de cantar. E tudo que sonhares, tudo que pedires, eu te darei na concha do poema. Uma rosa orvalhada, uma viola, uma noite estrelada de verão, o azul do céu, o marulhar das ondas, uma jangada cavalgando o mar, uma flauta, um farol, uma gaivota e uma velha cantiga de ninar. Mas nada peças fora do poema, pois na vida só tenho a voz e o verbo, e nada sou além de sonho e pó. Isso é uma história bem antiga, aconteceu nas margens do rio Cajari, no município de Afuá, na localidade do mesmo nome, né? Esse primeiro contato foi justamente através de folhetos de cordel, muitos folhetos de cordel, e literatura também que se tinha em casa, alguns livros de contos de fada e também os livros didáticos da época, também, que também trazia literatura, né? Nosso Brasil, Meu Tesouro, livro que se estudava, que vinha muita literatura embutida nesse livro, né? Nos almanaques também, que era distribuído anualmente pelas indústrias farmacêuticas, né? Almanaque de Bristol, Capivarol, Biotônico Fontoura, e tudo isso veio somando a literatura oral muito rica nessa região, né, dos contadores de história também, tudo isso veio somando. Minhas primeiras publicações já ocorreram bem tardiamente, já em Belém, porque eu vivi até 16 anos no Cajari, no município de Afuá, e aos 16 anos eu mudei para Macapá. Em Macapá comecei a escrever minhas primeiras coisas. Eu tenho o primeiro registro que eu posso mostrar hoje, inclusive de algo impresso, foi a letra de uma música que eu fiz, participei do terceiro Festival da Canção Mapaense em 75, né? É o registro que eu tenho, a letra dessa música, e comecei a escrever minhas primeiras coisas ainda lá, mas sem publicar, né, logicamente. Aí cheguei em Belém em 76, entrei para a universidade em 78, quando eu comecei a publicar coisas na universidade, nos quadros de aviso, nas paredes de lá, eu assinava um pseudônimo de Totó do Cajari, que eu fazia uma homenagem ao meu pai, Totó Siqueira, Antônio, que nem eu, e o Cajari. Eu usei esse pseudônimo, tanto que até hoje muitos me chamam de Totó, né? Os antigos me conhecem por Totó. Pois bem, então, mas só vim publicar mesmo já a partir de 1980, fevereiro de 1980, publiquei meus primeiros trabalhos no Jornaleco, do Raimundo Mário Sobral, da província do Pará, e aos domingos na coluna No Mundo da Trova, do acadêmico e trovador Pedro Tupinambá. Comecei as primeiras publicações em jornal em 1980. Pois é, esse aqui tem uma culpada dessa aí. Além dos meus filhos que eu contava história para eles, mas a culpada maior é a minha neta, a Ingrid, né? Que agora já completou 18 anos, né? Porque a Ingrid me fazia contar história. Ela criou personagens, ela criou 3 personagens e queria, toda noite ela pedia para me contar a história dos personagens que ela criou, né? Eu tinha que me virar nos 30 para contar, né? E inclusive o Pactatu com o Tianão, um do meu livro maior sucesso de infantil, adotado por muitas escolas, inclusive, né? Hoje dezenas de escolas, também foi ela culpada, porque eu escrevia uns poemas para animais, né? Porque eu vi uns poemas feitos para crianças sobre animais e outros poetas, e que eu vi que, na verdade, eles não trabalhavam, poucos trabalhavam os nossos animais, né? Geralmente a fauna africana, o leão, a girafa, a zebra, o elefante, nada conta, claro, né? Mas nós temos também que trabalhar as nossas coisas. Ninguém ama o que não conhece, nem defende aquilo que não ama. E aí eu escrevi uns poemas sobre os animais, as mucura, saracura, e quando eu estava digitando, ela devia ter uns 7 anos por aí, ela veio por trás de mim e disse assim: pai, eu gostei disso, imprime para mim. Quando ela falou isso, eu disse, poxa vida, atingiu o alvo, atingiu a criança, gostou, né? Aí havia o edital da Secult, Imagina Só, para literatura infanto juvenil. Eu reuni os textos, inscrevi e foi unanimidade, ganhei o prêmio da Secult com esse livro, Pactatu com o Tianão, que a influência foi de lá. E depois eu vim trabalhando outros mais a partir daí, né, desse trabalho, trabalhando mais, voltando para a criança, esse trabalho. Com um par de olhos enormes que a todos chama a atenção,
A coruja não diz nada, mas como presta atenção. Por isso na antiguidade ganhou fama e hoje em dia sua imagem representa nossa vã filosofia. Mas não a tema, amiguinho, ela é mansinha, seguro. Só possui os olhos grandes para ver melhor no escuro. Para ver melhor no escuro. Para ver melhor no escuro. Bem, o Filho de Boto, na verdade, eu criei esse personagem. Você precisa, o autor, né, o artista precisa de marketing, né? De marca, né? Eu gosto de chamar marca mesmo, do português, de ter uma marca, ter vitrine. E eu criei justamente das nossas figuras mais conhecidas na Amazônia, mas é incrível, não tem um local da Amazônia que você vai que você não fale no boto. E eu já usava o chapéu, já trazia do interior de usar chapéu para proteger da chuva e do sol, sempre usei chapéu na vida, né? E então eu fui aliando a história do boto, né, que é muito rica, e resolvi colar em mim. Então o chapéu do boto já veio daí, de tentar realmente criar uma marca. E eu lembro que essa arrancada principal deu em 89. Em 1989 nós participamos de um Halloween, né, 31 de outubro, o Dia das Bruxas, mas nós preferimos fazer um Halloween um pouco diferente, né? Em vez de cantar as bruxas medievais, né, nós trazer para os nossos duendes da Amazônia. Eu, Eliana Barriga, Roseli Souza, Benilton Cruz, uma turma reunimos na Casa da Linguagem, né, que na época era dirigida pelo Max Martins, poeta, e fizemos um encontro de bruxos lá. Só que nós fomos performatizados. Eu fui de Boto, Eliana Barriga de Matita Pereira, Roseli Souza de Mãe d'Água, e eu fiz um poema, que esse poema se tornou famoso, né? Porque eu me apresentava como Boto, foi quando eu assumi o Boto, porque havia o filme do Coutinho, estrelado pela Dira Paz, né? E o Richelli, onde o filme é ele, o Boto. Eu digo, por que ele? Por que não eu, o Boto? Aí eu resolvi assumir eu, o Boto, e eu fiz o poema, que até hoje eu digo muito por aí, que é justamente isso, Boto é um Boto mais psicológico, é aquele Boto que eu acredito que existe, né, no imaginário popular, das mulheres, de se sentir possuída pelo Boto, que está na mente de cada uma, né, aquele Boto psicológico, mesmo assim como existe a gravidez psicológica, a mulher pode se sentir possuída por um ser que está na imaginação. E esse poema, Eu, o Boto, vai por aí, vai por esse viés psicológico mesmo da coisa, né? De afirmar uma coisa eu venho de onde, eu venho do quando, do número da literatura de cordel que até hoje influencia na minha vida, né? Fora daí, e depois vieram os próprios ícones da nossa literatura, que eu estudei no livro didático, e depois então que eu fui conhecendo outros poetas que me influenciaram muito. Eu sempre digo, toda vez que eu lia Jorge de Lima, não sei porquê, eu escrevi alguma coisa. Nunca tenho nada parecido com Jorge de Lima, mas não sei por que fazer escrever. Jorge de Lima, Tiago de Mello, depois chegando para os nossos aqui, como Rio Barata, mas então são autores assim bem diversos, mas que sempre de uma maneira ou de outra acaba te influenciando até para as maneiras diferentes de escrever, porque eu não trabalho apenas o cordel ou a trova, mas também a poesia em versos livres e branco. Então meu modo de escrever ele é bem diverso, né? Ele é bem diverso, poesia lírica, filosófica, trabalho de literatura de cordel, trabalho infanto-juvenil, trabalho conto, a crônica, o humor do mais leve até o mais picante mesmo. Por quê? Porque o mundo ele é plural. Nós somos plurais, não tem como não ser de outra forma. Então o poeta é plural, nós temos que abrir o leque o máximo. Então as pessoas que têm, não sou eu que tenho que escolher o leitor. O leitor que tem que escolher o que gosta da minha obra. Tem uns que gostam dessa parte mais lírica, mais filosófica, outros que gostam dessa sacânica, como eu creio o termo sacânico, os versos sacânicos. Então, desse jeito. E aí eu sempre fiz isso, eu sempre gostei de interagir, de conversar, de falar com as pessoas. Num tempo aí que eu trabalhei, que eu fiquei desempregado, que eu passei uns tempos vivendo da literatura, que eu ia para a rua, para os bares. Aí isso também me ajudou a fazer, eu tinha que dizer, tinha que apregoar a minha mercadoria, né? Eu, muitas vezes em bar, eu subia em cima da mesa, primeiro livro aqui, já aparece essa forma. E o interessante, quem lê o Verde Canto,
e ler, por exemplo, o Marés, que é um livro mais recente, vai ver que, em essência, eu não mudei nada. O que mudou foi o apuro verbal, né? Hoje eu trabalho melhor a palavra, que eu era um iniciante. Mas aqui você vai encontrar poemas em versos livres, em verso metrificado, rimado, trovas, poema narrativo, que eu continuo sendo contador de história, né? Eu não nego a minha origem de ribeirinho, contador de história, que sempre fui, que eu vi, que continuo sendo. E então eu sempre tenho alguns poemas que eu estou contando histórias. Eu sou um contador de história também no verso, como você vê, inclusive um dos trabalhos mais recentes, como esse aqui está na Paulinas, são histórias contadas, são narrativas em cordel, né? São histórias. Então eu vou continuar assim. Então eu não mudei em essência, eu mudei talvez o apuro da palavra, sim, mas em essência eu continuo mesmo, 81. Olha, o tempo ainda estava na universidade ainda quando eu lancei meu primeiro livro lá, né? E dos outros que vieram, veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto, depois eu perdi a conta, não sei mais, são para mais de 80 publicações, eu não sei, não me preocupo em saber quantos eu tenho, que isso aí é trabalho para possíveis biógrafos se aparecerem aí, né? Não é meu. O Cajado da Poesia, eu vi, primeiro estive aqui um filho do Tiago de Mello, né, o Manduca, já de saudosa memória, e tive mais 2 vezes aqui, ele vinha pela Universidade de Brasília, ele fazia muito a questão do poeta do absurdo, né? E ele usava um cajado que ele batia no chão, eu achei legal aquela de marcar com o cajado e resolvi criar, né? Criar esse cajado. Eu peguei e comecei a pirografar nome de pessoas, nome de poeta, trecho de poema no cajado, e é cheio dessas coisas, e coloquei essas fitas. E as pessoas perguntam o que significa, se tem a ver com maracatu. Não, tem a ver com a própria poesia, com a própria alegria, com a própria... Olha, isso aqui você interpreta como vocês queiram, as fitas é interpretação livre, cada um vai interpretar como queira essas fitas. O movimento delas, as cores, a alegria, simboliza muitas coisas, né? E eu sempre ele me acompanha nessas programações mais populares, como Arraial do Pavolares, esses arrastões da vida, e sempre está presente com ele, que tem essa chamada assim, uma pegada bem popular mesmo, né? E ele termina fazendo mais sucesso que eu. Quando eu saio com ele, ele é mais fotografado que eu. Hoje amanheci meio peixe, meio pássaro. Estou aprendendo a nadar, tomando aulas de voo e aprimorando o canto. Amanhã, pássaro pleno, em sofismas peixe. Debulharei meu canto sobre a terra, em nados abissais e voos rasantes. Essa é uma história que começou há 30 anos, exatamente em 1987, quando eu vi o poeta e trovador Osmar Haroque Ferreira distribuindo trovas em papeletes lá no Centur, no projeto Praça Aberta. E eu achei a ideia tão legal e resolvi aprimorá-la, colocando nos corações, porque o coração por si só já é uma forma afetiva. Se você der um coração sem nada escrito, já simboliza que você está dando coração. Com uma mensagem, então, aí melhora. No princípio eu não tinha muita preocupação quanto à mensagem. Eu distribuía trovas líricas, filosóficas, humorísticas, e depois eu resolvi selecionar justamente para fazer com que as pessoas tirem uma mensagem para si, uma mensagem que diga alguma coisa que ela precisa ouvir no momento. E tem muitas histórias, inclusive, de pessoas que tiram uma trova e terminam se emocionando, chorando na hora. Muitas histórias, já me contaram histórias de corações, muitas histórias. Tem uma história que é legal contar, tá? Eu vinha no final de ano, aqui da casa do Gilson, né? Aqui perto de casa, mais ou menos novembro, dezembro, assim, uma lua bonita no céu, lá por volta da meia-noite. Quando eu dobrei para cá, na época havia um bar no canto, um elemento, como diz o jargão policial, me parou na esquina e queria que eu entregasse o meu chapéu para ele. Eu disse que não ia dar. Isso não vai dar, de não. Ele meteu a mão no bolso e disse: depois eu vou puxar a minha máquina, entrega tudo que tem nessa tua bolsa aí. Eu olhei pro cara e fiquei, sabe de uma coisa? Eu fiz uma coisa que não se deve fazer. Se o cara tá te ameaçando, não faz nenhum movimento que ele te queima primeiro. Ele tava com a mão, na máquina. Eu achei que ele tava blefando, mas não deve achar também. Aí eu levei a mão no bolso e disse: toma. Ele ficou atônito. Pega. E não sabia o que fazer. Eu disse: pega. Ele pegou. Por incrível que pareça, mano, pegou o coração. E ficou sem saber o que fazer com o coração. Disso saiu o rapaz mais alto lá do canto, veio na nossa direção. Eu digo: agora estou frito. Estou tentando me sair desse, que ele era menor, né? E vem o outro. Ele se aproximou, não de mim, falou para ele assim: não mexe com ele.
não toca nele que ele é o nosso poeta. Virei patrimônio público, né? E vim embora sem agradecer o meu salvador. Mas então tem muitas histórias relacionadas a esse coração. Né? Eu tenho uma ideia legal e ela encarna, eu faço com essa, encarna a fábula do beija-flor, né? A fábula que fala de um beija-flor que vivia numa floresta, a floresta começou a pegar fogo e o beija-flor era o único que ia no lago, pegava uma gota de água e jogava no fogo. Os animais fugindo, a mata pegando fogo, até que um animal, ao passar pelo beija-flor, disse assim: beija-flor, deixa de ser besta, beija-flor. Tu não estás vendo, tu não vais apagar esse incêndio? Ele disse: eu sei, mas eu estou fazendo a minha parte. Eu também estou fazendo a minha parte em prol da leitura. Quando eu distribuo uma trova para que a pessoa leia, que nem que seja aquela trova, naquele dia a pessoa vai ler. Eu sei que é pouco, eu sei que é uma gotinha de água no incêndio, né? Uma gotinha de água no mar, em prol da leitura. Mas a gente faz isso diariamente, por onde quer que eu vá, há 30 anos. Quando eu comecei no interior, né, muito pequeno, a trabalhar mesmo nas coisas do interior. Eu fui coletor de semente, pescador, apanhador de açaí, seringueiro, eu trabalhei como seringueiro. E quando cheguei em Macapá, 16 anos, eu trabalhei como carroceiro, aquele carro de mão mesmo, de rua. Trabalhei como padeiro, de fazer pão, não de vender pão, mas de fazer pão mesmo, padaria, e comecei a vida de açougueiro lá, né? Lá em Macapá. E essa profissão de açougueiro me acompanhou até aqui, até 97. Eu trabalhei nessa função como açougueiro. O legal da filosofia é você colocar minhoca na cabeça das pessoas, para que a pessoa comece a pensar pela sua própria cabeça, comece a deixar de ser uma Maria ou um João vai com os outros, né? Realmente começar a criar um senso crítico próprio, começar a se perguntar das coisas, a duvidar. Eu acho que a melhor coisa é você plantar dúvida na cabeça das pessoas. A filosofia serve para isso, plantar minhoca. Começa a plantar dúvidas sobre aquilo que te falo. É verdade que o padre te falou, que o pastor te falou, que o político te falou, que ele te falou? Que a imprensa te coloca, né? A imprensa falou, tá falando, não, deu na imprensa. Sim, e daí? Quem é que faz a imprensa? Não são pessoas como nós? Então começa a duvidar dessas coisas. Então é isso que eu faço, plantar dúvida e jogar piolho, minhoca na cabeça das pessoas. A filosofia serve para isso, né? Eu venho de um mundo que tu não conheces. Do onde, do quando, do nunca talvez. Eu venho de um rio perdido em teus sonhos, um rio inconstante que corre em silêncio entre o ser e o não ser. Eu venho de um tempo que os homens não medem, nenhum calendário resiste os meus dias. Sou filho das ondas que gemem na praia, sou feito de sombra, de luz, de luar, e traga meu rosto mandinga e mistério, e guarda em meus olhos fundura de rio. Cuidado, cabocla! Cuidado comigo, que eu sou sempre tudo o que anseias que eu seja, teus ais, teus segredos, tua febre, teu cio. Se noite de lua sentires insônia, a fome de sexo queimar tuas entranhas, a sede de beijo tua boca secar, e ânsia o teu corpo, meu corpo exigir, contigo estarei na rede do encanto, cativo nas malhas da teia do amor. E quando os teus olhos fitarem os meus olhos, e quando meus lábios teus lábios tocarem, e quando meus braços laçarem teu corpo, e quando meu ser em teu ser penetrar, só então saberás quem sou e a que vim. E assim que a semente do amor, do desejo, vingar no teu ventre, gerando outro ser, não mais estarei contigo. Somente a minha lembrança permanecerá, moendo nas águas revoltas, barrentas da tua memória, cansada, febril. Foi sonho, foi fato. Ninguém saberá! Eu, o Boto, te mete.